Olá, tudo bom? Eh, Lendo aqui no meu momento de leitura bíblica, eu já estou em 1 Reis 13. Completei o Novo Testamento, agora tem que completar o Velho, que tem muito mais livros, né? E muito forte esse capítulo do 13 de primeiro livro de Reis, que diz assim: presta atenção. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o, mas a sua mão não, mas a sua mão que estendera contra o altar se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a mão. Então o homem de Deus suplicou o Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo mesmo caminho que havia ido a Betel. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual se montou, e foi após o homem de Deus. E achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele disse: Sim. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse a mesma coisa que tinha dito para Jeroboão, né? Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste lugar, porque assim o Senhor havia me ordenado. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou ele com, assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: Não comerás, nem beberás água, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi.
o homem de Deus se foi, né? E um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo, e foram e o disseram à cidade onde o velho profeta, que tinha mentido, né, habitava. E ouvindo o velho profeta, o que fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. O que eu aprendo aqui com esse texto? Esse contexto, né, desse homem de Deus aqui. Ele tinha recebido uma palavra. A palavra era para dizer a Jeroboão que era para ele parar de fazer o que estava fazendo, porque Deus levantaria um que seria aquele que faria o sacrifício, aquele que faria o verdadeiro culto ao Senhor, porque o rei não estava nos caminhos do Senhor. Antes tinha sido feito altares a outros deuses e não estava agradando ao Senhor. E Deus deu essa palavra para esse homem de Deus. E o rei não gostou e lançou uma palavra, fez o contrário do que a palavra de Deus havia ordenado, e aí a mão dele se secou. Ele orou, ele intercedeu para o homem de Deus, e o homem de Deus intercedeu a Deus, e aí a mão dele ficou normal. O rei quis retribuir com pão, com água, com alimento. Ele não aceitou, porque essa também era a ordem do Senhor, para não comer nada naquele lugar. Ele foi embora por outro lugar e encontrou um velho profeta. E aí esse velho profeta, conhecendo a história toda, foi e mentiu para desviar aquela pessoa daquele caminho. E aí, depois que ele fez isso, ele descumpriu a palavra do Senhor, ele acreditou naquela palavra, veio o leão e o matou, e aí a história encerrou aí. O que eu aprendo com isso é que muitas das vezes nós deixamos de seguir o que Deus mandou porque alguém no caminho nos, nos distraiu, alguém no caminho trouxe uma outra palavra. Às vezes, nós deixamos de fazer o que a palavra de Deus manda, porque alguém no caminho está apresentando uma outra opção mais fácil, e talvez dizendo assim: não é bem assim. Às vezes você recebeu algo para fazer o Senhor, às vezes para estar na casa do Senhor, às vezes até mesmo um emprego, às vezes um trabalho que você fazia, um ministério que você exercia, mas aí no meio do caminho alguém encheu tua cabeça, alguém te instruiu de outra forma, e até alguém muito espiritual. Quantos são os nicolaítas que passam por perto da gente? Quantos não são as Jezabel que não passam perto da gente? Quantos não são as Dalilas que passam, que vão no caminho, às vezes eles nos encontram e querem nos desviar do foco, querem nos desviar daquela ordem que foi mandada pelo Senhor. E eu quero dizer para você que nesse dia você precisa ouvir somente a voz daquele que te mandou, seja para ficar ou seja para sair, seja para exortar alguém, né, para animar alguém, ou seja para combater alguma coisa errada. Permaneça na palavra, permaneça no lugar, permaneça no caminho aonde Deus te colocou, porque a honra virá. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, passa aí esse link aí para frente, distribua nas suas redes sociais, principalmente no WhatsApp, para que outros possam ouvir essa palavra, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.